queridos amigos, uma boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês na FEAC, essa casa que tem sido tão bem falada, é a minha primeira vez aqui, e agradeço ao convite generoso que foi feito para estar aqui com vocês hoje. Sempre que nós somos chamados a falar sobre algum tema, é sempre bom lembrar que esse tema é principalmente de aplicação prática para aquele que foi convidado a falar. Então vocês podem ter certeza que tudo que eu vou falar aqui hoje é principalmente para mim, viu? Não é para vocês não, porque às vezes vocês podem ficar achando que é para vocês, mas é principalmente para mim. É oportunidade de estudo e de aprendizado e possivelmente de convite à transformação. Que Jesus possa estar nos abençoando, nos iluminando e que nós possamos tirar muito bom proveito desse nosso bate-papo de hoje, para que nós realmente tenhamos condição de sair daqui melhores do que aqui chegamos. O assunto de hoje, ele quase que daria 3 seminários, né? Ele está sintetizado em uma palestra, né? Saúde já daria um seminário, espiritualidade já daria outro seminário, e evangelho, então, quantos seminários não dariam, né? E nós vamos ter essa missão de tentar falar e concatenar os 3 temas em uma palestra de 1h30. O tema nos interessa a todos, porque quando nós falamos de saúde, penso eu que todos nós gostaríamos de estar com plena saúde no nosso dia a dia, em nossas vidas. Quando falamos também de espiritualidade, aqueles que já de alguma forma começam a perceber a necessidade de transcendermos a matéria, também percebe um novo descortinar de horizontes que é a vida espiritual. E a espiritualidade é essa conexão com o sagrado. E o Evangelho é Jesus, é o roteiro de nossas vidas. Então nós vamos tentar definir rapidamente esses 3 termos, saúde, espiritualidade e Evangelho, e depois nós vamos começar a encadear, encaixar um tema com o outro e verificar se espiritualidade tem a ver com saúde, com a minha saúde, se espiritualidade tem a ver com o Evangelho, se saúde tem a ver com o Evangelho e vice-versa. E lembrando sempre, nós somos convidados a olhar para dentro de nós quando nós falamos do Evangelho. Porque normalmente quando a gente faz uma leitura do Evangelho ou traz algum tema que fale de mudança, de comportamento e de postura, a gente sempre lembra de algum parente querido, do vizinho, daquele colega de trabalho, mas é para a aplicação de nossas vidas o tema quando nós estamos trabalhando o Evangelho. Quando nós falamos de saúde, nós lembramos automaticamente de doença também, né? Saúde, a definição melhor que nós podemos ter hoje na humanidade, pelo lado científico, é aquela que vem da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela é uma agência da ONU, das Organizações da Nação Unida, ela está vinculada à ONU. E lá o conceito de saúde é um total bem-estar físico, mental e social. Não querendo dizer especificamente que é não estar doente ou com alguma doença. Então vejam bem, o fato de eu não estar doente, não estar com nenhuma dor no corpo, nenhuma dor de cabeça, não significa necessariamente que eu estou saudável. Já pararam para pensar nisso? Olha que interessante, que às vezes eu posso não estar sentindo nada, mas será que eu estou saudável? Porque essa saúde é eu estar bem fisicamente, é eu estar bem psiquicamente
e estar me relacionando bem, um convívio social. Olha que interessante isso. E quando nós vamos falar de doenças, de saúde, não é só a questão de nos alimentarmos bem, que é necessário, não é só uma questão de estarmos dormindo o tempo suficiente, o repouso ele é necessário para o espírito, e também não é simplesmente estarmos tomando vitaminas e remédios adequados, mas é todo um somatório de coisas, inclusive de proceder, para que nós não caiamos na doença. Já já a gente prossegue com a questão da saúde. Vamos agora entender o que é o conceito de espiritualidade. Aliás, já me falaram aqui que vocês podem, interagir, trocar ideias. Então fiquem à vontade, caso vocês queiram fazer alguma colocação ou levantar a mão para poder tirar alguma dúvida. Não prometo que responderei a todas as dúvidas de vocês, porque com certeza eu não saberei todas as respostas, mas poderemos procurar depois e trazê-las para vocês. Espiritualidade é tudo aquilo que nos conecta com o sagrado, com o divino. E necessariamente ele não tem que estar vinculado a uma religião. É possível que nós tenhamos pessoas que não têm nenhuma religião, mas de alguma forma conseguem se conectar com o sagrado. Olha que interessante esse conceito. Da mesma forma que eu posso ter alguém que é até mesmo agnóstico, ateu, e tem um modo de proceder, de bem proceder, que às vezes é melhor do que muitos daqueles que se dizem religiosos, que estariam negando a sua religiosidade, por não estar fazendo as coisas de forma adequadas. Então, a espiritualidade tem a ver com a nossa conexão com o sagrado. E aí é bom a gente agora fazer um parênteses e lembrar o que está lá no início do livro dos Espíritos, que é o livro que vocês estão estudando de forma sequenciada e que o Carlos não pôde estar aqui hoje. Mas vamos tentar buscar alguns conceitos que com certeza vocês já viram, para a gente entender melhor a questão da espiritualidade e a necessidade dela em nossas vidas. Nós vamos ver Allan Kardec logo ali no princípio do Livro dos Espíritos, dizendo de espiritualismo e materialismo. Espiritualismo é todos nós que temos uma crença que transcende o que é matéria. E o materialismo é toda aquela crença de que nada existe além da matéria dentro de mim ou no meu exterior. Por exemplo, o meu pensar nada mais é do que uma descarga neuroquímica no meu cérebro. O meu corpo, a maneira dele se movimentar, nada mais é do que uma questão também química do meu organismo. Não existe nada inteligente por trás desse processo. Então, quando nós falamos de materialismo, é somente a visão da matéria e onde tudo se explica pela matéria. E quando nós falamos de espiritualismo, é já um olhar que transcende esse materialismo. Aliás, algumas pessoas dizem assim, que o espiritismo combate isso, combate aquilo. Se o espiritismo combate alguma coisa, essa alguma coisa é o materialismo. Se nós formos lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, não chegaram lá ainda não, nesse estudo sequenciado, vão chegar, já vou contar cenas dos próximos capítulos para vocês, já vou antecipar. Mas na questão 799 tem uma pergunta que é: como que o Espiritismo pode auxiliar no progresso da humanidade? E a resposta dos Espíritos é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, se tem alguma coisa que o Espiritismo combate, é o materialismo. As outras coisas são derivadas desse olhar de materialismo. Então, esse olhar de espiritualidade e de espiritualismo, todo aquele que tem esse olhar, de certa forma, ele é um espiritualista.
E a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, ela é espiritualista, assim como e toda religião. Todo aquele que está vinculado a alguma crença religiosa, ele é um espiritualista. Porque o que é religião? Vem de religare, de conectar-se com o Pai, com o Criador. Esse é o papel das religiões. Aliás, é importante que nós não esqueçamos nunca disso. Quando nós estamos adentrando um centro espírita, o nosso objetivo maior não é procurar saber os mecanismos somente da vida, como reencarnação, como pluralidade dos mundos habitados, como mediunidade, que são coisas que são respostas que nós queremos no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, nós estamos buscando esses mecanismos e tentando entender como se processa a vida, para que fique cada vez mais fácil o nosso caminhar e essa nossa conexão com Deus. É por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita e desvendando os mistérios da vida. E aí a vida que nós estamos falando é vida com V maiúsculo, porque é a vida material e a vida espiritual. Aliás, nós temos muito que agradecer, né, a Allan Kardec. Já muito feliz o título, né, que desta casa, porque foi através de Allan Kardec que pela primeira vez se descortinou vívida e bela a vida no plano espiritual, como ela realmente é. É um salto para nós que estamos hoje vivenciando esse planeta, já de outras eras, é fantástico, porque começa a nos mostrar realmente como as coisas funcionam. Mas eu só ter a ferramenta não adianta. Tanto é que tem uma frase que diz assim: não é necessário somente dizer-se espírita, é necessário tornar-se espírita. E aí fica uma reflexão: nós estamos nos dizendo espíritas no nosso dia a dia, ou nós estamos conseguindo vivenciar esses princípios que nós estamos descobrindo aqui dentro e que vão nos levar à felicidade, à paz, à harmonia, à saúde, porque é isso que interessa. Tudo que nós estamos estudando é para nos trazer essa paz, essa harmonia. São os caminhos que são nos mostrados. Então a espiritualidade ela é importante na nossa vida, porque vai nos fazer enxergar que existem coisas além da matéria. Mostrar que eu sou um espírito imortal, que foi criado simples e ignorante. Estou tendo um caminho de ascensão evolutiva e um dia eu serei um espírito puro, que não erra, não tem mais problema nenhum com a matéria e que consegue entender todos os mecanismos da vida. E aí quando nós falamos de espírito puro, da mais alta ordem, nós vamos lembrar de Jesus e do seu evangelho. O que é o evangelho, senão aquele código onde Jesus nos mostra como proceder para que nós possamos estar harmonizados com a vida. Vejam que interessante. Às vezes nós nos perguntamos assim: a vida é tão complicada, a gente devia nascer com um manual de instruções. Olha o manual de instruções ali, ó. É o evangelho. Se a gente perguntar: o que eu faço para ser feliz? É só nos afinizarmos e entendermos o evangelho. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. Mas só para a gente ter uma noção de quem que é este ser que vem nos trazer essas notícias de como devemos nos comportar e o que nós devemos fazer, que é o que ele já faz. Nós vamos lembrar que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele já nos traz também lá nos primeiros capítulos, mostra que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. E que há bilhões de anos atrás, ele já estava responsável pela formação do orbe, ele já era o arquiteto deste nosso plano. Nós estamos falando de bilhões de anos atrás. Ele já era um espírito puro, bem resolvido na vida dele, já via Deus face a face, de uma forma poética, poderíamos assim dizer.
Aí vamos traçar uma comparação. E nós, alguns bilhões de anos atrás, o que será que nós estávamos fazendo? Talvez um culto no lar, em algum outro local? Possivelmente não, né? Talvez estivesse no reino mineral ainda, né? Ou talvez fosse uma ameba, ou uma planta. Na melhor das hipóteses, um animal, né? Caçando. Pelo livro dos Espíritos, não. Mas vejam só, nós estamos falando de uma criatura que há bilhões de anos atrás já era esse espírito que já estava na sua categoria máxima, segundo o livro dos Espíritos nos traz. Já era governador do nosso planeta, do nosso orbe. Então nós não podemos dizer, como algumas pessoas às vezes nos trazem, dizendo, mas o Evangelho é jornal do passado, são notícias de ontem, né? Descrevendo um povo antigamente como é que eles procediam. Nós temos que superar esse entendimento e verificar que o Evangelho, ele é um código de conduta atemporal. Não tem tempo. Daqui a 4, 5 mil anos, nós vamos poder pegar o Evangelho e ele ainda vai continuar tendo validade para nós. Porque o que está escrito ali, se eu tirar o espírito da letra, ele serve para o espírito, que é imortal. Quando Jesus falava de curas, quando o Evangelho traz de curas, ele serve para hoje também, não são aquelas curas de 2000 anos atrás. Serve para os dias atuais. E nós vamos verificar que muito do que está sendo falado ali vai servir para nós nesse estudo de hoje. Nós vamos nos descobrir como algumas daquelas personagens que estiveram presencialmente ali com Jesus. Porque o Evangelho é interessante, conforme nós vamos verificando ali as narrativas e as histórias, nós podemos nos perguntar, quem seria eu naquela narrativa? Alguns dizem, eu seria Jesus. Alguns até falam isso, né? Mas outros vão dizer, eu seria o leproso, eu seria o cego, eu seria o evangelista João, por causa da postura, ou Pedro, por causa da postura. Outros vão dizer que seria até mesmo o burrinho da parábola. Quando a gente conta a parábola do bom samaritano, né? Quando ele põe para as crianças encenarem, é incrível, né? Quem quer ser o bom samaritano? Aí, normalmente as crianças eu quero ser o burrinho, né? Porque é aquele animal que ali acaba, de certa forma, despertando também, né, boas emoções para as crianças. Mas nós vamos perceber que, então, o Evangelho, ele é um código de conduta que vale para nós e ele é universal. Aquilo que está dentro do Evangelho, ele não vale só para o planeta Terra. Nós sabemos pela doutrina espírita que existem outros planos habitados, outros planetas, outras dimensões, e tudo aquilo que está especificado no Evangelho, ele serve para o universo inteiro, seja outros planetas, seja outras dimensões. É um código de conduta universal. Se você, durante o desdobramento, for para Marte, pode usar ali as normas do Evangelho que você vai se dar bem lá. Se você for para uma outra dimensão, visitar algum ente querido que já estagia, né, já desencarnado, que estagia em outras esferas, vem te buscar durante o sono, vamos dar um passeio comigo lá onde eu habito, pode usar ali a etiqueta do Evangelho, que você vai se dar bem, né? Então, nós temos esses 3 elementos que, de certa forma, nos dizem respeito ao nosso dia a dia, que é saúde, espiritualidade e Evangelho. A ciência, não, hoje nem tanto, mas até um certo tempo atrás, ela encarava a saúde só pelo lado físico. Espiritualidade era algo que não poderia ser comprovada, então o que não pode ser comprovado não existe. O Evangelho, Jesus era uma pessoa que passou pelo mundo, era um ser mais evoluído do que a maioria, e nos deixou ali algumas mensagens para que a gente pudesse ter uma boa relação em sociedade.
né? Uma visão atrofiada seria isso. Mas essa boa relação em sociedade, isso não é fazer nada demais, porque as próprias leis dos homens já nos pedem isso, né? Uma boa relação em sociedade. Tanto é que quando a gente fala de estudar o Evangelho e de ter uma reforma íntima, muitas pessoas acham que reforma íntima é não brigar com o vizinho, é ter tolerância com o próximo. Isso é obrigação nossa, porque as próprias leis dos homens já nos pedem isso. Agora, reforma íntima é dar um passo a mais da onde eu estou. Vamos ver como é que isso tudo se conecta. Alguma pergunta até agora? Algum comentário? Não? Podemos prosseguir? Pois não? Descoberto, eu vi na internet, eu vejo muito internet, 5 minutos por dia, foram achados milhões de planetas em nossa Via Láctea. Ah, sim. Milhões de planetas. Não sei se vocês ouviram, mas o nosso companheiro, ele disse que ele utilizou da internet de maneira muito intensa, 5 minutos, né? Que acho que está uma dose boa, né, para os dias atuais, e que ele viu uma notícia de que foram descobertos milhões de planetas na nossa Via Láctea. Né? E tem muito mais por ser descoberto. Né? Então nós temos que começar a entender essa relação nossa com esses milhões de planetas também, para descobrirmos que nós estamos conectados a todos eles. E aquilo que eu fizer aqui acaba, de alguma forma, refletindo no universo inteiro, por incrível que pareça. Porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. Todos estão interligados em Deus. Então, tudo que eu faço acaba, de alguma forma, refletindo no meu semelhante. Mas vamos lá. A questão de saúde, espiritualidade e evangelho. Vocês acham que, além de uma boa alimentação, além de um bom sono, a questão da religação com Deus e com as boas normas que o Evangelho nos sugere, podem afetar a nossa saúde no nosso dia a dia, seja ela física ou psíquica? O que vocês acham a respeito disso? Vocês têm algum... Todo mundo fala com certeza, né? Assim, não vamos contrariar o expositor, né? Vai que ele tem um surto psicótico ali, vai que não está muito saudável, né? Mas vai afetar, né? Mas e os exemplos, né? Vou contar um exemplo que eu aprendi ao estudar para cá. Uma pessoa que guardava uma grande mágoa, e guardar mágoa não é muito difícil hoje em dia, né? Antigamente já não era, o que dirá hoje em dia, com tanta gente para se trombar, com esse trânsito, fila de banco, né? Então, a coisa mais fácil que tem é nós nos desentendermos. E aí, então tinha uma pessoa que ela desentendeu com alguém e guardou uma grande mágoa. E a mágoa, ela vai perdurando. Ela vai passar muito tempo, às vezes a pessoa que magoou, esse que está se sentindo magoado, nem sabe que magoou. E essa pessoa que se sente magoada vai ali guardando, não perdoa, não esquece. O que acontece? O que a ciência já conseguiu detectar? Que esse rancor, ou essa raiva, ela acaba, de alguma maneira, aumentando o nível de adrenalina no sangue. Então, nós vamos, toda vez que a gente lembra daquele fato, a adrenalina e vai descarregando isso no sangue, esse rancor. Essa adrenalina, ela acaba por interferir no funcionamento do pâncreas, que por sua vez diminui o nível de insulina no organismo. Essa insulina sendo diminuída, ela vai afetar também o metabolismo ali dos açúcares. O que acontece? Diabetes. Vejam só, nós estamos falando de um caso físico. Não significa que toda pessoa diabética é uma pessoa rancorosa, viu, gente? Não podemos generalizar. Mas, se nós temos guardado muitas mágoas, muitos rancores, a ciência já conseguiu mapear isso.
que nós podemos ter uma alteração na nossa química e isso pode gerar o diabetes, né? Uma doença. E aí nós deixamos de ser saudável. E aí nós vamos lembrar das normas científicas, por que não dizer científicas? Somatiza. Nós vamos verificar daqui a pouco que tudo que acontece no corpo é reflexo do nosso maneira de enxergar a vida, de pensar. Nós vamos verificar Jesus falando assim: perdoa 70 vezes 7. Por que será que ele dizia isso? Será que era só para a gente ficar bem com a sociedade? Nós poderíamos dizer que, além de um tratado ético e moral, ele seria também um tratado físico de saúde. A pessoa que perdoa, ela possivelmente não terá diabetes tão cedo. Nós estamos generalizando, mas a pessoa que perdoa, com certeza, o nível de saúde dela é diferente. Ela terá uma felicidade, uma paz diferente, afetando a sua saúde. Então eu trouxe aqui para vocês apenas um caso rápido. É sempre bom lembrar a máxima que está lá no Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, quando Jesus trouxe isso, não foi a primeira vez que isso é dito. Na Bíblia, lá no Velho Testamento, já tem isso. Jesus veio relembrar, veio fazer cumprir a lei. Posso anotar ali rapidamente uma coisa aqui no quadro? Tentar fazer aqui para facilitar a nossa didática. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês já perceberam como que essas três coisas estão sempre conectadas e representam também a nossa saúde, a nossa espiritualidade e o Evangelho? Normalmente, a maioria dos problemas que são causados de estresse e de desavenças é porque envolve o próximo no meio, né? Normalmente a gente diz assim: o fulano me deixou nervoso, perdi as estribeiras com tal pessoa. Fulano me fez perder a paciência. Beltrano, eu não consigo conviver com ele, ele faz raiva demais em mim. A gente sempre coloca o outro como o agente causador daquele desarmonia, daquele comportamento desarmônico em nossas vidas. E aí nós vamos perceber o seguinte: para que nós possamos estar com saúde, harmonizados com a vida e conosco mesmo, é preciso que nós estejamos bem nesses três tópicos. É necessário que eu esteja bem com Deus, e aí a gente vai escutar pessoas dizendo assim: mas eu amo a Deus. Mas amar a Deus é muito fácil, né, gente? Deus não ronca, não vem tirar satisfação com a gente. É muito fácil amar a Deus. Mas é bom lembrar que Deus está no próximo também. Mas é importante também nós percebermos o seguinte: o Deus que eu acredito hoje é o mesmo Deus de 10 anos atrás? Eu enxergo esse Deus da mesma maneira? Porque se ele for exatamente o mesmo, tem alguma coisa errada. A nossa relação com ele não melhorou. Porque se nós estamos há 10 anos acreditando em Deus, mas esse Deus continua da mesma maneira, ele não se tornou mais amoroso, ele não se tornou mais justo, né? Mais misericordioso, mais benevolente. Comigo já aconteceu ao contrário. Eu era muito crente, acreditava muito em Deus, mas eu perdi meu filho único há pouco tempo, então eu, de vez em quando, eu estou assim. Assim para lá, assim para lá. É. Mais Jesus do que Deus.
A nossa irmã está trazendo aqui o relato, né? Relatando isso porque eu fico preocupada comigo mesma. Por que que eu era tão... acreditava tanto na bondade de Deus, na nossa criação, no meu modo de ver a humanidade. E hoje que eu perdi o meu filho único, eu fiquei assim. Por quê? Por quê? Por quê? A nossa irmã está trazendo um relato que é aquela dor de toda mãe, né? Quando se ausenta um filho. Ela perdeu o filho recentemente, filho único, então ela tem questionado o porquê disso a Deus, né? Às vezes abala a relação, né? Ele todo dia, porque eu vou balançando. Toda vez que alguém relata a perda de um ente querido, eu lembro muito de uma reação de Chico Xavier com uma senhora que foi visitá-lo em Uberaba, e estavam assim várias pessoas à mesa, e ela então teve um momento que ela pôde se expressar, e Chico estava rodeado ali de vários companheiros profundos conhecedores da doutrina espírita. E então essa mãe se levanta e fala: Chico, perdi toda a minha família em um acidente de carro. Estou assim, inconsolável, indignada, e ela começa a chorar. Todos que estavam ali acharam que Chico ia abrir a boca para poder dar uma lição de moral. Isso é lei de causa e efeito, isso é o processo educativo. Mas o que Chico faz? Ele levanta, vai lá, abraça essa senhora e começa a chorar com ela também. Então tem coisas que não adianta a gente falar que é porque estava programado, é porque tinha que ser, né? A dor da senhora eu não vou poder justificar essa dor. Aí nesse caso, nada melhor que o tempo e uma boa conversa com Deus para poder entender o porquê dessas coisas. Mas as respostas virão com calma, com tempo. O importante é não perder a fé nem a esperança na vida. Até mesmo para isso não afetar a saúde da senhora. O desânimo afeta a saúde. Graças a Deus a senhora já conhece, sabe que em algum momento o reencontro acontecerá. Já acontece hoje, né? Talvez a senhora não se recorde quando acorda, mas com certeza durante a noite esse reencontro já acontece, né? Então, o bom da doutrina é que ela nos dá esse entendimento de que esses laços familiares e os laços espirituais vão se complementando e que é tudo uma questão de afinidades, né? Essas pessoas que hoje fazem parte da nossa família, de reajustes. Então, o importante é não perder a fé, nem a coragem perante a vida, é prosseguirmos, é continuarmos sem desânimo. Aquela saudade gostosa vai acontecer, mas o desânimo não, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde e nossa espiritualidade. E o Evangelho vai nos dar ali elementos também para a gente possa superar isso. Né? A vida eterna. Muito bem lembrado. Então vamos prosseguindo. Nós estamos dizendo então dessa situação da insulina, ali, da saúde física. E nós vamos também lembrar que esse desarranjo ele pode acontecer no nível psíquico, quando nós não estamos afinados com as leis universais, com as leis do amor, com a lei do amor. Toda vez que nós estamos fora do ritmo do amor, nós vamos ficar desarmonizados. A doença, ela é consequência de algo que já aconteceu na minha mente. Toda doença, para se manifestar, ela já tem que ter, de alguma forma,
a mente ter suscitado o aparecimento dessa doença. Tanto é que, às vezes, algumas pessoas conseguem, através de alguns recursos hoje que a ciência e a medicina, né, já nos permite, verificar que o corpo vai adoecer antes do corpo ficar doente. Por exemplo, vocês já ouviram falar na fotografia Kirlian, fotografia da áurea? Ela tem esse nome porque foi desenvolvida, essa técnica, por um russo, Kirlian. E o que ele faz? Cria-se um grande campo elétrico, onde coloca-se ali o dedo da pessoa, e aí tira a foto. Esse campo elétrico, com a técnica especial da fotografia, acaba revelando essa bioenergia que nós temos, que os seres vivos têm. E é muito interessante a gente entender essa bioenergia, porque as plantas têm, os animais têm. Se a gente pegar uma folha e tirar uma fotografia dela, nós vamos ver essas irradiações, que a gente chamaria dessa aura da folha. Se a gente for lá pegar uma tesoura e cortar essa folha no meio, tadinha dela, né? Nós vamos tirar a foto e vai continuar a forma completa. Não vai vir só a irradiação de meia folha, porque aquela base energética estava ali. Quando a gente traz isso para o corpo, nosso corpo, é o perispírito, né? Se nós tivéssemos condição de tirar uma fotografia do corpo inteiro, mesmo aquelas pessoas que às vezes não têm um membro, sairia ali aquela energia, né, aquela forma do nosso corpo físico. Então vejam só que interessante, quando nós não estamos bem, não estamos afinados com a vida, essa energia ela vai mudando de tonalidade. E então já é possível, inclusive, detectar como que anda essa energia, se ela está mais escura, e avisar a pessoa, falar, olha, o que está acontecendo na sua intimidade? Que a sua energia está ficando alterada. Vai refletir em algum lugar do seu organismo. E é interessante que também já tem alguns estudos relacionando um tipo de desarranjo, um tipo de doença com alguma forma de sentir nossa. Então, às vezes, a pessoa... É lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas já existem estudos nesse sentido. E aí nós vamos relembrar as obras de André Luiz, onde ele fala do pensamento, de campo mental, de formas pensamento, de todo esse esquema de energias que interferem na organização celular. Tem uma frase que diz assim: para que algo se resolva no nosso externo, é necessário que já tenha sido resolvido na nossa intimidade. Olha que interessante essa frase. Para que algo se resolva no nosso externo, é necessário que isso já tenha sido resolvido na nossa intimidade. A doença, a saúde é a mesma coisa. Eu adoeço porque intimamente eu estou vibrando de forma equivocada. Qual que é o estoque de emoções que está habitando em mim? E o que esse estoque de emoções está fazendo com a minha vida e com a minha saúde? Porque essa desarmonia, ela começa a afetar o nosso comportamento psíquico e também a nossa saúde, além da mental, a física. Por exemplo, todos nós temos nos brônquios o bacilo de Koch, que é o causador da pneumonia, da tuberculose. Agora, nem todo mundo é tuberculoso. O que acontece? É necessário que eu esteja vibrando de uma forma desarmônica para que eu permita que esses bacilos possam eclodir e atuar na minha saúde. É essa desarmonia que vai alterar o ritmo, o funcionamento das minhas células e permitir isso. Todos os dias o corpo cria células cancerígenas, mas nem todo mundo possui câncer. É necessário predisposições, seja por causa da reprogramação
física nossa, quando reencarnamos, que às vezes nós precisamos passar por aquilo, ou seja, por causa das nossas emoções, que de alguma forma vão permitir que nós estejamos susceptíveis que certas coisas aconteçam, né? Esse desarranjo façam eclodir uma doença em mim. Vejam bem, eu vou até pedir desculpa a vocês, eu não estou falando aqui em termos médicos, porque eu não sou um profissional da medicina. Quando nos foi proposto trazer esse assunto, eu até me questionei se eu deveria realmente tratar dele ou não, mas como cada convite desse normalmente é para estudo e aperfeiçoamento íntimo, então eu resolvi topar o desafio, mas trazer sobre uma análise de saúde, não com conceitos científicos, com termos técnicos, mas dentro de uma abrangência de qualidade de vida. Então vocês me perdoem se eu não estou usando corretamente, e aqueles que são da área terapêutica e médica, me perdoem se eu não estou usando adequadamente esses termos. Mas é o nosso esforço em tentar trazer a essência, que é vibrarmos em harmonia. Mas vamos prosseguir. Então nós temos um lado mental que vai interferir, é o que a senhora falou agora há pouco, um pouco mais cedo, do psicossoma. Nós somos não somente uma máquina, como acreditava-se algum tempo atrás, mas nós somos um corpo com um espírito. E o que nosso espírito estiver sentindo e enxergando perante a vida vai refletir no corpo. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência das nossas emoções. É aquela questão do autoconhecimento. Quando às vezes você vai num psicólogo e fala assim, olha, eu não tenho nenhum problema, não, mas deu vontade, eu quero me autoconhecer. Eu gostaria de fazer, uma sessão aí, várias sessões com você para me autoconhecer. É bem provável que ele fale assim, tem certeza? Você está preparado para isso? Para essa viagem interior? Pode ser até que ele fale assim, vai ser pauleira. Você está preparado? Porque se autoconhecer é começar a perceber coisas que nós não percebemos. É deixar de colocar a culpa no outro e começar a perceber que, às vezes, o causador dos problemas somos nós. E esse, às vezes, é assim, 99,99% das situações. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Tem coisas que vão chegar até nós. Alguém, por exemplo, bateu no meu carro. Não teve como você evitar. Mas a sua reação perante o fato é que qualquer descarga de adrenalina e a raiva que você vai utilizar naquele processo, que vai afetar o seu dia, a sua saúde, o seu semelhante, isso você pode controlar. Nós podemos controlar, O fato é que quanto mais nós vamos nos autoconhecendo, e aí nós vamos percebendo Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, pedindo para que a gente faça essa reflexão, nós vamos conseguindo saber se nós somos pessoas calmas, explosivas. Já ouviram falar do calma explosivo? É que a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa é uma paz. Até que você aperte o botão de explosão dela. E vou dizer para vocês, todos nós temos esse botão. Todos nós temos. Outros já são mais fáceis, Dependendo de onde você encosta, assim, tem mais botões, Mas todos nós temos algo que vai mexer conosco. E é aquele momento que nós não nos autoconhecemos. Porque a gente explode, aí danifica ali o nosso estado emocional, psíquico, saúde, afeta tudo. O evangelho que a gente escutou na casa espírita ele já não está valendo mais. Porque o evangelho, às vezes, ele fica só no campo informativo. Eu sei que existiu uma passagem assim, assada, que me explicaram, mas o evangelho, ele deverá não somente ser conhecido. Ele deverá ser conhecido, meditado, experimentado e vivido. É o que Alcione nos traz no livro Renúncia, quando essa personagem,
que é um ser evoluído que já estava vivendo ali nas esferas de Sírios, resolve reencarnar sem necessidade para auxiliar o seu amado Pólux. E o que eu acho interessante, hoje eu tenho lidado muito com as questões da arte, só fazendo um parênteses, é que ela estava estudando em Sírios, ajudando uma comissão lá, a um tratado sobre as artes, no que diz respeito ao ritmo e à harmonia. E o mentor dela diz assim: você tem certeza que quer reencarnar? E os seus trabalhos, seus estudos nos campos da arte, em Sírios, no campo do ritmo e da harmonia? Ela falou: olha, eu prefiro parar com esses trabalhos agora e ajudar o Pólux. E aí nós também vamos perceber o seguinte, que as músicas que nós escutamos também podem interferir na nossa saúde. Esse estoque de emoções é lei do semelhante atraindo semelhante. Se eu sou agitado, possivelmente eu vou buscar coisas agitadas e vira uma realimentação, uma coisa realimentando a outra. E com relação, isso é muito importante, a gente... Aí tem o próximo. O próximo me obriga a ouvir o que ele quiser. Ele liga e põe alto, o que eu faço? A nossa companheira disse assim, mas aí entra a questão do próximo, que me obriga a escutar o som alto dele, né? Mas a gente depois pode entrar para dentro do quarto com um fonezinho de ouvido, né? Escutando. Na rua não. Né? Mas a gente tem recurso depois de voltar e tentar nos reharmonizarmos, né? Através da oração, de algo harmonioso. Mas essa questão do nosso ritmo, porque cada um tem um ritmo, essa questão do ritmo é algo que realmente pode mexer conosco. Mas voltando então, nós tínhamos falado de Deus, a nossa relação com Deus, já que agora nós tivemos a deixa do próximo, e a nossa relação com o próximo? Às vezes nós não toleramos o próximo e colocamos ele como a causa dos nossos problemas. O Evangelho vai nos convidar a enxergar o próximo como o nosso irmão universal, filhos de um mesmo Pai. E o próximo, ele vai funcionar como um espelho para nós. O próximo nos mostra como eu realmente sou. É maravilhoso nós termos pessoas perto, porque o nosso processo evolutivo, a nossa capacidade de nos mudar, vai se dar justamente pela relação nossa com o próximo, com o semelhante. Ele vai funcionar o tempo todo como se fosse um espelho. Às vezes eu falo assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, tão tranquila, tão em paz. Aí você dobra a esquina, tem um espelho, né, o próximo, mostrando a sua verdadeira essência. Isso é maravilhoso. O que nós temos que perceber? É que, um alerta, um sinal de que eu preciso mudar. E às vezes nós temos situações onde a pessoa adoece por causa de outra, porque não consegue, não suporta a convivência com o outro. E é uma questão de nós estarmos buscando nos conhecer e buscando uma paz, um modo de convivência que possa suplantar isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas a reencarnação nos possibilita esse processo educativo. Quando nós falamos em doença, em saúde, em espiritualidade, em evangelho, nós vamos lembrar que a cada volta nossa nesse plano físico, nós temos a oportunidade de irmos aprimorando nisso tudo. É muito importante que todos nós aqui, principalmente aqueles que porventura estejam passando por algum momento difícil com relação à saúde, por exemplo, que é o nosso tema, não encare isso como um processo punitivo. Eu errei, eu fiz algo que não devia e agora eu estou pagando com... a minha doença foi... a minha saúde foi abalada, eu estou doente, isso deve ser lei de causa e efeito. Sim, mas Deus não age pela lei de talião. Quando a gente fala assim de lei de causa e efeito, a impressão que dá é o seguinte, eu fiz, eu tenho que pagar. Isso é a lei de talião, que nós já superamos. Deus é muito mais do que isso. Por mais que eu tenha me equivocado,
Toda vez que eu reencarno, aquilo que eu estou passando, se eu estiver com algum problema de saúde, aquilo é um processo educativo. A pergunta que eu devo me fazer é: o que é que eu estou precisando aprender, que eu ainda não aprendi, e por isso estou passando por esse processo? É um processo educativo e não punitivo. Infelizmente, a maioria de nós acaba enxergando como um processo punitivo. E aí, ao invés de nós termos o sacrifício nosso em superar, nós utilizamos do sofrimento. E é muito bom, é muito importante também nós distinguirmos a diferença entre sacrifício e sofrimento. O sacrifício, ele constrói, ele nos transforma. O sofrimento, ele é apenas um alerta que algo vai errado, mas ele não nos modifica. Exemplo. Às vezes nós vamos ter alguém, e eu conheci uma pessoa assim, que por algum motivo ficou paralítico. Começou a andar de cadeira de rodas. Vamos pegar duas situações. Um, através da pessoa que utiliza disso com sacrifício, e outra só com sofrimento. A pessoa que se sacrifica, ela não vai ficar revoltada, ela tem o entendimento de que aquilo é algum processo educativo, por mais penoso que possa parecer, e ela vai continuar levando a vida dela. Eu conheci uma pessoa assim, e ela até brincou. Falou assim: olha, o pessoal não está fazendo rampas para a gente subir com a cadeira de rodas no teatro. Deveriam. Aí ele falou assim para a gente: isso não é problema para mim. É problema para quem vai estar lá, que vai ter que carregar minha cadeira de rodas escada acima. Não vai ser uma rampa que vai me impedir de ir ao teatro. Isso para mim não é o menor problema. É problema para quem está lá, que eu vou falar: vem cá, por favor, me ajuda aqui. Suba com a minha cadeira de rodas. Né? Então é problema para vocês. Então veja, nós percebemos que é uma pessoa que a vida não terminou ali, é uma pessoa que continua na dinâmica, é uma pessoa que o bom humor ainda prevalece e que tem um sacrifício, ela está se superando. Por algum motivo a vida apresentou essa situação para ela. Tem um aprendizado por trás disso e ela está levando isso. Sacrifício vem de sacro ofício, né? Sagrado, ofício sagrado. Ele está labutando ali a vida dele. Um caso semelhante. Pessoa também ficou paraplégica não, desculpa. Ela ficou ali na cadeira de rodas e só que ao invés dela continuar tocando a vida, ela ficou só reclamando, se lamentando, entrou em depressão, ficou no sofrimento. Será que ela está aprendendo alguma coisa com isso? Porque às vezes a pessoa vai ficar ali 20, 30 anos numa cadeira de rodas e não vai adiantar. Não vai adiantar, porque o fato dela estar apenas sofrendo, isso não redime ninguém. Isso não auxilia ninguém. O sofrimento não redime nada. O sacrifício é a nossa transformação. Então, se nós estamos passando por alguma questão de saúde, é importante que nós tenhamos esse olhar da espiritualidade para entender que isso tudo é um processo educativo e que só ficar lamentando e sofrendo não vai resolver esse processo. Nós temos que nos superar, ir adiante. Aquilo ali, tem uma frase também que um companheiro nosso nos trouxe uma vez. Ele estava passando por situações muito difíceis na vida dele e ele disse assim: Cláudio, quando eu estou com os meus problemas, eu não fico dizendo para Deus o tamanho dos meus problemas, não. Mas eu mostro para os meus problemas o tamanho do meu Deus. Olha que interessante. É uma postura diferente. Em vez de ficarmos lamentando e falando: olha Deus, eu tenho esse problema, eu tenho aquele. É mais fácil dizer para essas dificuldades: olha, estou superando vocês, porque quem me enviou aqui está contando comigo que eu tenho que me superar nisso, eu tenho um processo de aprendizado. Então, reencarnação é processo educativo. Quando se apresenta, então, uma debilidade na nossa saúde, é importante que nós
não fiquemos nos lamentando, mas fiquemos perguntando: o que eu preciso aprender com isso? Às vezes é aquela pausa necessária para que nós possamos refletir no sentido da vida, nos conectarmos de uma forma mais direta com Deus. Nós não sabemos o que está por trás disso, porque os mistérios de cada ser humano, eles são insondáveis por nós que estamos de fora. Nós não podemos generalizar: o fulano está passando por isso porque deve ter feito tal coisa em vida passada. Não, nós não sabemos o porquê daquilo ali. Mas com certeza aquilo está acontecendo porque de alguma forma a pessoa está com seu estoque de emoções e o encarar a vida que trouxeram aquela situação. E a vida convidando: vamos sair dessa, vamos mudar a nossa maneira de enxergar e de pensar. Por último, dessa nossa tríade, nós temos nós mesmos. Que às vezes nós não gostamos desse olhar para nós mesmos, mas nós devemos lembrar sempre que aonde nós estivermos, a companhia que nós vamos ter certeza de estar com ela somos nós mesmos. Então eu tenho que dar um jeito de aprender a me entender e a me gostar, porque eu vou estar comigo o tempo todo e para sempre. Quando a gente fala de perdão, e fala assim: olha, é necessária a terapêutica do perdão, é necessário perdoar o próximo para que aquela raiva ela não contamine o nosso físico. Mas também é importante lembrar: e o auto-perdão? Eu estou praticando o auto-perdão comigo? Às vezes nós nos sabotamos porque nós não nos perdoamos de coisas que nós fizemos. Aliás, a culpa é o desencadeador de vários processos, seja eles de delinquência ou sejam eles de desgaste físico e de doenças mais complexas. A culpa, quando ela se instala no ser, ela desorganiza o perispírito, que é essa nossa forma, que nós já falamos rapidamente, e que vai afetar na constituição ali das células e nos resultados de como esse corpo físico vai funcionar. Então, nós temos aqui um caso muito interessante que está no livro No Mundo Maior, no seu capítulo 12. É a psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, chamada Estranha Enfermidade. O capítulo é bastante extenso, eu não vou ler na íntegra, mas vou tentar fazer um resuminho da história, que de certa forma vai representar para nós também várias situações semelhantes que acontecem com todos nós o tempo todo, e que são casos que em vários livros da doutrina se apresentam, principalmente trazendo uma demência psíquica, porque nós falamos muito aqui das questões do corpo físico, esse estoque de emoções afetando o corpo físico, por causa da raiva, da não fraternidade, do egoísmo, do orgulho, da falta de humildade. Isso tudo, de certa forma, esse não querer respeitar e perceber o outro, ele acaba somatizando muitas coisas no nosso corpo físico. Mas as questões da culpa, do remorso, elas afetam muito o nosso campo psíquico. E o caso se dá no capítulo 12, André Luiz vai com Calderaro visitar já um senhor no seu quarto. Ele já estava assim, bem velhinho, mas com um porte nobre, porque é uma pessoa muito rica. E ele estava deitado e ele estava com um quadro que seria um quadro clínico que aqui na Terra poderia chamar de esquizofrenia. Então ele estava, em alguns momentos, ficando muito explosivo, irritadiço. Então chega André Luiz com o seu mentor ali, o Calderaro, e
vão avaliar o quadro daquele companheiro, que já estava assim próximo da morte. E o que eles percebem? Que ele estava muito preso a uma situação do passado, ainda daquela encarnação. E ele estava com um complexo de culpa, um remorso muito grande. E na mente dele, ele ficava preso num quadro do passado, onde era ele, aí vinha aquela cena mental, onde era ele com à beira de um leito, também com um velhinho, e mais dois jovens. Ele e mais 2 jovens. E esse quadro, na realidade, era o seguinte, era o pai dele, já moribundo, desencarnando, e dizendo para ele, como filho mais velho, cuidar da fortuna da família e dos irmãos, os 2 irmãos. O pai desencarna e ele o que faz? Arruma um esquema lá para tomar a parte dos 2 irmãos, da fortuna, fica tudo com ele, põe os irmãos à míngua, rua afora, um acaba desencarnando num sanatório e o outro desencarna por falência de vitaminas, por subnutrição. E com isso, ele fica bem de vida e tudo mais, mas com o passar dos anos, no primeiro momento, as sensações da matéria, do prazer material, tamponaram essa culpa. Mas conforme os anos foram passando, aquilo começou a incomodá-lo. E quanto mais ele ia envelhecendo, mais aquilo vinha à tona. Aliás, isso é uma realidade em nossas vidas, né, gente? Conforme a gente vai ficando mais idoso, a gente fica sempre relembrando de coisas do passado que nos incomodaram, né? Quando a gente tem a oportunidade de bater assim, um papo com uma pessoa de mais idade, com raríssimas exceções, elas estão sempre remontando a um quadro de alguém que, um rancor, alguma coisa mal resolvida ali do passado. Isso parece que vai vindo à tona essas situações mal resolvidas, aquelas coisas que a gente varreu para debaixo do tapete, né? Parece que o tapete é levantado e vão nos incomodando. E então essa situação essa culpa começou a incomodá-lo e ele foi procurar os irmãos, mas já estavam desencarnados. Então não tinha mais como refazer isso. E essa lembrança começou, esse pensamento contínuo nesse fato, essa culpa, começou essa energia, começou a alterar ali de alguma forma a parte do cérebro no perispírito, que então começou a afetar realmente o corpo, né? A parte do cérebro, e vinha então essa parte parecendo uma esquizofrenia. Com isso, ele já estava numa situação que já era até para ele ter perdido a razão total, estar num quadro de loucura. Por que ele não ficou louco? Porque ele estava, apesar do quadro ruim dele, não tinha ficado completamente louco. Porque uma intervenção espiritual de uma ente querida estava ali sempre cuidando dele, dando passes, a fluidoterapia desse ser espiritual que estava ali auxiliando no quadro dele, só por isso. Mas acaba que, ao analisarem o quadro ali, vejam a intervenção divina. Os desígnios divinos foram que ele deveria se processar o quadro de desencarnação dele o mais rápido possível, em função da família, porque apesar dele ter agido equivocadamente, não ter tido uma vida muito correta, acabou que a fortuna dele permitiu que a esposa, que era uma esposa assim, com muitos bons sentimentos, alinhada com o Evangelho, e os filhos que iriam se formar em medicina e iriam ajudar muito a sociedade, eles seriam um peso para esses dois. E essa família, então a esposa com os filhos, não mereciam que ele atrapalhasse esse processo. E aí então foi designado que eles deveriam romper os laços dele ali o mais rápido possível, para que ele não atrapalhasse
a família ali na missão que eles tinham pela frente. Eles seriam um peso, no caso. E aí vem então Calderaro e começa a dar. Olha que interessante isso, hein? Vocês vão falar assim, eles fazem isso, Cláudio, né? Mas está lá no livro. Então vem Calderaro e começa a aplicar alguns passes para que possa se estabelecer uma trombose nele e ele vira a desencarnar. Então vejam que quando a gente fala no processo de saúde, existe também toda uma complexidade nisso, daquilo que nós temos de alguma forma de saldo com relação à nossa índole e ao plano espiritual, porque pode ser que nós ganhemos moratória, né? A gente pode ganhar aí uns aninhos a mais de vida, mas também nós podemos, se estiver fazendo muita bobagem, ser tirado aí, confiscado alguns aninhos, para a coisa não complicar demais para o nosso lado. Aí a gente consegue fazer tanta bobagem, assim, é melhor tirar ele de cena rápido, antes que fique mais complicado. Tão distante do que ele é melhor. Vocês já viram, né, no teatro que passa assim, quando você quer tirar o artista que é muito ruim, vem aquela bengalinha assim, puxa a pessoa, é mais ou menos isso. É No Mundo Maior, capítulo 12. E esse senhor, nós estamos falando o nome dele aqui no livro, né, a personagem chama-se Fabrício. E o mais interessante é que ele tem um netinho. E depois que foram aplicados ali alguns passes, onde ele deu uma acalmada, esse Fabrício, esse senhor, né? A hora que ele cai assim, dá uma acalmada e cai em si, ele pede para chamar o netinho. E ele chama o netinho vai lá e ele pergunta: você acredita que Deus é capaz de perdoar os nossos erros? E o netinho: com certeza, Deus perdoa tudo. Aí, mas mesmo que for um erro assim muito grave, com o pai e com os irmãos, e o menino assim: Deus perdoa tudo. E esse netinho, sabe quem que era, contando ali? Era o pai dele, que havia desencarnado, que ele está com aquele complexo de culpa todo, né? Que veio agora como neto e depois vai, como herdeiro, vai reempossar ali, né? Aquela coisa toda. Olha como é que é a dinâmica da vida, que maravilha que é, né? É por isso que nós temos que estar o mais afinados possível com os desígnios do amor, para que nós possamos, de certa forma, estar fazendo o nosso papel na vida de forma adequada. Normalmente é dito que quando a pessoa é muito útil na vida, ela acaba ganhando, né, uns aninhos a mais de vida. Então, o segredo da longevidade é ser útil, viu, gente? Viver muito tem que ser muito útil, porque está sendo, de certa forma, utilizado, né, em benefício das outras pessoas. Vamos pegar, por exemplo, né, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né, Irmã Dulce, tantas outras pessoas que não são conhecidas, mas que com certeza a gente fica se perguntando: nossa, a pessoa tem 90, tem 100 anos de idade, né? Aliás, outro dia saiu num jornal, né, o principal aqui de Belo Horizonte, uma senhora que seria a senhora mais longeva, né, aqui de Minas Gerais. E aí o repórter perguntou: qual que é o segredo da sua juventude, né, a senhora ter chegado até esse momento? Eu falei assim: é não me interessar pela vida alheia. O segredo dela foi esse, né? Mas, na hora que ela fala isso, nós vamos perceber é não prejudicar a vida do outro, né? Cuidar da sua vida, cuidar de si e querer ser útil para a sociedade, né? Então, de certa forma, nós já temos aí dos segredos do bem-estar. Vamos pegar agora um momento que está lá nos evangelhos, que é Jesus curando. E nós vamos lembrar novamente que Jesus, como esse espírito que nós já dissemos anteriormente, já fazendo parte de uma comunidade de espíritos puros, então tinha total domínio sobre a matéria, já entendia o próximo como ninguém. E nós temos vários casos de cura. Mas vamos pegar, por exemplo,
Vamos pegar aqui, por exemplo, o do cego de Jericó. Ele estava lá no caminho, Jesus passa com seus discípulos, e aí o cego percebe que é Jesus, já tinha ouvido falar dele, e o cego começa a gritar por Jesus. E os discípulos dizem assim: fica quieto, não atrapalhe o mestre não, fica caladinho aí, né? E aí ele quer ter contato com Jesus. E Jesus fala assim: deixe-o vir até mim. E o cego então, ele lança de si a sua capa, se levanta e vai até Jesus. E lá ele é curado. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta é fantástica: Senhor, que eu veja. Poderia ser uma resposta qualquer, né? Ah, eu quero roupa, eu quero comida, eu quero dinheiro. Senhor, que eu veja. Nós estamos trazendo de uma forma racional o texto. Mas é bom lembrar que tudo que está ali descrito no Evangelho é para uma aplicação para o Espírito. Essa personagem, o cego, foi uma situação que realmente aconteceu. Isso não foi uma história, né? Não foi uma narrativa trazida por Jesus, não foi uma parábola, foi um fato que realmente aconteceu. Uma das diversas curas. Mas o que nós podemos notar? É importante que a gente verificar no Evangelho cada gesto, cada ação, cada ato, ele tem um motivo. Então, quando o cego está dizendo que quer ter com Jesus, ele já venceu um degrau. Ele está buscando alguém que ele ouviu falar que é transcendente. Ele está buscando a espiritualidade. Quantos de nós, não digo nós que estamos indo numa casa espírita ou que vamos na igreja, mas quantas pessoas ainda duvidam que existe, que nós somos seres imortais, que existe uma vida, que nós não somos só matéria. Então, essas criaturas, elas ainda não querem ver que existem uma vida maior, uma vida que transcende a matéria. E o que é interessante, no que ele quer ver Jesus, ele quer ter contato com o Mestre, com esse que representa a Deus, ele está buscando a sua espiritualidade. O que ele faz? Ele levanta, ou seja, ele cresce, ele sobe. Ele já não está mais num patamar inferior. É importante, às vezes é um detalhezinho, mas isso tudo tem um sentido. E nós estamos conseguindo nos levantar, nos sublimar em direção a Jesus. E ele lança de si a sua capa. Ou seja, ele se revela. O que é a capa, né? É algo ali de proteção que estava tendo, contém muita poeira dos caminhos que já passou, né? Ele lança de si, ele se revela como um novo ser, lança isso que está ali cheio de pó do antigo, do passado, e vai até Jesus. Olha só, lança de si a sua capa. Isso tem um simbolismo. E vai até Jesus. Então, ele vai de encontro a Jesus. E nós vamos perceber que Jesus, ele tinha muito disso. Ele não ficava forçando as pessoas a fazerem as coisas. As pessoas, normalmente, é que iam até ele buscá-lo. Porque, vocês já ouviram falar que ninguém cura ninguém? Um médico não cura o paciente. Ele pode ser um facilitador do processo. Mas o que existe é a autocura. O medicamento, ele é um veículo, ele é um meio para auxiliar. Mas é, de alguma forma, o paciente que vai se autocurar. Depois nós vamos ler aqui, o único texto que eu gostaria de realmente ler com vocês, que está no Fonte Viva, para a gente fechar, né, daqui a pouco, nosso bate-papo, que aliás agora está quase um monólogo, né? Faz tempo que ninguém fala nada. Vocês desanimaram de mim? Vocês estão depressivos? Deixei vocês depressivos, gente? Antes do advento dos antibióticos,
Ainda hoje, né? A fé é muito importante. Sim, mas hoje nós corremos muito atrás do remédio, né? A gente vai, é claro que a fé Sim. tem, mas A colocação da nossa companheira é que antigamente, quando não existia, né, essa quantidade de antibióticos, os medicamentos normalmente eram feitos, né, de folhas, de ervas, de chás, e que hoje qualquer coisa a gente já parte para o remédio, né, para a química. Né? A senhora ia dizer alguma coisa? Hoje nós temos também a homeopatia, ela cura a causa, ela não cura o efeito da doença, ela cura de dentro para fora. Sim. A homeopatia existiu sempre. A nossa companheira está dizendo que existe, por exemplo, algumas terapias como a homeopatia, né, que tenta buscar tratar a causa, né, e não somente o efeito. Aliás, quando a gente fala de doença, vamos só fazer um parênteses aqui, hoje nós fazemos da seguinte maneira: aparece alguma doença, nós vamos lá e tomamos um medicamento que vai nos auxiliar, e nós temos muito que agradecer a Deus por permitir que aquele medicamento fosse descoberto, né? Mas que ele, de certa forma, ele vai tratar ali um efeito e não uma causa. Seria mais ou menos o seguinte: você está dirigindo um carro e a luz de óleo baixo do seu carro acendeu. Está lá uma luzinha vermelha indicando, ó, óleo baixo. Aí você vai no mecânico, você vai assim, mecânico, conserta aí. O que ele faz? Ele corta o fiozinho que acende a luz. A luz apagou. E você segue feliz com o óleo baixo, dizendo, agora resolveu o problema do motor do meu carro. Né? Dali a pouco o motor vai fundir, não é isso? Muitos de nós acabamos fazendo isso. Nós estamos aí com o nosso motor, com o óleo baixo, e aí temos uma disfunção, é o corpo sinalizando, você precisa mudar, isso não está bom. Vamos repensar a vida? Aí o que nós fazemos? Cortamos tomamos uns medicamentos, uns sedativos, uns analgésicos, para não sentir mais aquela dor, aquele incômodo, ou seja, cortamos a luz que está sinalizando que algo não vai bem e prosseguimos o nosso dia a dia, né, com a maneira de ser sem nos mudar. Em algum momento a pessoa acaba fundindo o motor, não é isso? Porque o remédio, o organismo chega um momento que não aguenta. E aí acaba ficando prostrado, às vezes, num leito mesmo, num hospital, que é aquele momento onde ela vai poder ressignificar a vida, né? Na hora que está ali prostrada. Então, de certa forma, quando nós perdemos a saúde, é uma oportunidade que Deus nos dá também para refletirmos, redirecionarmos os nossos pensamentos, os nossos olhares perante a vida. Mas uma doença não pode ser também um resgate. Pode, né? A nossa amiga está dizendo, a doença não pode ser um resgate? Pode ser um resgate e, como nós dissemos, esse resgate não é uma questão punitiva, mas uma questão educativa. Às vezes é muito comum a gente falar, ele está depurando, né, através dessa doença, os miasmas daquilo que está no perispírito e tudo mais. Pode ser uma depuração, mas é um processo de educação, mais do que um processo punitivo, né, de Deus fazendo a pessoa passar por aquilo, porque ela precisa pagar na mesma moeda. É um processo de... Se eu não tenho, por exemplo, se eu só conheço o ódio, eu tenho que, de alguma forma, passar por um processo que me ensina o que é o amor. Né? Então, se eu estou passando por aquilo, é porque eu não conheço a saúde de uma forma integral. Então, eu estou precisando, através daquilo ali, da falta da saúde, entender, buscar essa saúde que antes eu não entendia. Né? Bom, nós já estamos quase acabando, viu, gente? Mas o que nós, voltando ali, então, no esquema das curas de Jesus. Nós tínhamos esse cego e nós vamos perceber que sempre Jesus, as pessoas iam buscar Jesus. É necessário que nós queiramos algo. Nós não vamos ver Jesus, por exemplo, pedindo para os discípulos, olha, segura aquele doente ali que eu vou lá curar ele. E o doente, não quero. Ele quer sim, você vai ser curado.
né? É necessário que a pessoa queira. E mesmo a pessoa ainda ter Jesus, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque de repente ele foi ter Jesus, mas ele quer outras coisas, ele não quer a cura, ele quer de repente coisas materiais, né? Então ele vai até Jesus e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E a resposta dele foi fantástica, né? A resposta dele foi: Senhor, que eu veja, que eu possa ver um novo mundo que se descortina, que eu não entendia, um mundo de renovação, um novo mundo para o qual eu estou me descobrindo, um mundo espiritual. E ele então, ele é curado. Logicamente, para a pessoa ser curada, ela tem que ter também uma predisposição e merecimento para que isso aconteça. Nem todos poderiam ser curados por Jesus se não tivessem essa predisposição e esse merecimento. Talvez não fosse bom para a pessoa. Alguns foram curados e agradeceram Jesus. O processo de agradecimento é muito importante nas nossas vidas. E outros foram curados, o caso dos 10 leprosos. 10 foram curados. Só um que agradeceu. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Né? Esse cego, o que é interessante é o seguinte: ele foi curado e depois Jesus o encontra no templo. Olha só como ele realmente acabou buscando o caminho do espiritual. Porque o Jesus o encontra no templo, o vê no templo e diz: a tua fé te salvou, continua assim, não peques mais, quer dizer, não erre mais. Continue nesse caminho de buscar as coisas do Espírito. É que o sentido também dele ver, né, dele quando ele pede para enxergar, é para enxergar a vida, né, o caminho certo. Nosso companheiro nos diz aqui, o sentido do enxergar aqui é enxergar esse novo caminho. E nós então podemos nos perguntar: quem somos nós hoje nessa história? Porque essa história, ela representa o nosso dia a dia também. Nós temos Jesus hoje através das informações que nos chegam, através da doutrina espírita e através de outras possibilidades, através do estudo do Evangelho, das obras subsidiárias. Quem somos nós nessa história? Nós estamos querendo enxergar isso? Nós estamos indo em busca de Jesus? Tem uma frase que eu gosto muito para reflexão, que é o seguinte: é importante porque às vezes a gente começa a estudar muito a Bíblia, o Evangelho, né? Graças a Deus está até em moda, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: é importante que nós não nos tornemos profundos conhecedores de Bíblia, mas totais desconhecedores do Cristo. Que às vezes nós vamos estar ali sabendo de contextualizar historicamente tudo, nós vamos estar sabendo da história do evangelista, nós vamos estar sabendo ali capítulo e versículo já decorado, mas não vamos conseguir entender a proposta do Cristo, que é de nos melhorarmos, né, de conectarmos com o mundo e com as pessoas através de um outro olhar. Então, não basta apenas o caráter informativo do que nos chega dentro do centro espírita através do Evangelho. É necessário, como diz Alcione, que este Evangelho seja conhecido, é o primeiro passo, né? Meditado, sentido e vivido. Qual estágio que nós estamos com ele? Porque nós vamos sempre voltar àquela pergunta: qual que é o estoque de emoções que eu tenho dentro de mim hoje, na minha relação comigo, com Deus e com o próximo? É isso que vai dizer a minha essência. Se todo momento está sendo disparado a raiva em mim, é porque nós ainda precisamos compreender e sentir melhor o Evangelho, essa espiritualidade. Eu ainda preciso me transformar nesse aspecto. Vamos fazer esse exercício. Alguns até dizem assim: Cláudio, eu vou pegar um caderninho e toda vez que eu sentir alguma desarmonia, eu vou anotar no caderninho, né? Eu falei: se eu for fazer isso, eu acho que eu vou precisar de um cadernão, assim, umas 3.000 páginas,
Em uma semana já vai estar tudo preenchido. Porque todo momento nos chegam coisas que nos tiram do sério, vamos dizer assim. Então é muito importante que nós nos analisemos, nos conhecemos. Qual que é a reação minha? É uma reação evangelizada? Porque reforma íntima, quando a gente vai conhecendo o Evangelho, vamos entendendo esses princípios espirituais, isso é para aplicar não depois da nossa transição para outro plano. Nós somos espíritos mortais não só depois que a gente desencarna, nós somos espíritos mortais agora. Então esses princípios são válidos não para depois que a gente desencarnar, mas para desde já, desde agora. E o que nós vamos levar dessa vida é a vida que a gente leva. Não é assim que se diz? Né? É a vida que eu levo aqui agora, que são essa bagagem de emoções, de sentimentos. O intelecto ele vai nos auxiliar a compreender os mecanismos da vida, mas o que conta realmente é como que está a minha maneira de relacionar, de perceber meu estoque de emoções com as pessoas e com o mundo. Nós estamos a 5 minutos, né? Eu gostaria de encerrar, então, com um texto que foi o texto que, de certa forma, suscitou o tema. Eu gostaria de revelar para vocês como que esse tema surgiu. O Carlos Alberto, né, aqui da FEAC, me ligou dizendo: Cláudio, você poderia, por favor, me auxiliar? Mal sabia ele que o auxiliado sou eu, né? Eu vou ter que viajar, eu preciso de alguém para fazer lá uma exposição lá no meu grupo, na FEAC, e você pode me quebrar o galho? Eu falei assim, ele que está quebrando meu galho, né? Eu falei assim, perfeitamente, eu li na agenda, posso sim. E aí, eu falei, qual que é o tema? Cláudio, já que está em cima da hora, eu deixo você escolher o tema. Aí eu dei 2 temas que já são palestras que eu estava assim, próximos a fazer. Ele, não, esse não vai combinar com o pessoal. Não, essa outra aí também não. Aí eu vou dizer para vocês como é que eu escolhi o tema que eu trouxe aqui hoje, né, para o nosso bate-papo. Eu tinha o Fonte Viva do lado, aí eu mentalizei e falei assim, o que nós devemos tratar na FEAC nessa sexta-feira? Aí abri o Fonte Viva, saiu o capítulo 86, Estás doentes? E aí eu falei assim, Carlos, que tal a gente falar sobre saúde, espiritualidade e evangelho? Ah, isso aí eu acho que o pessoal vai gostar. Aí eu pensei assim, e agora? Como é que eu faço? Eu não sou médico, como é que eu vou falar de saúde, né? Assim, mas se saiu isso aqui, é porque eu estou precisando entender melhor o que é saúde, o que é espiritualidade, o que é evangelho. E o pessoal vai ter que fazer a caridade de me escutar lá, coitados, né? Para eu poder refletir para mim mesmo sobre o tema. Então, como o recado foi dado pela espiritualidade, eu gostaria de ler aqui, se vocês me permitirem, na íntegra, o texto. Vocês me permitem? É um texto curto. Estás doente? Fonte Viva, capítulo 86. É do versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara
Quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. O que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então eu agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho, pela acolhida, que Jesus possa continuar nos abençoando, não somente hoje aqui dentro dessa casa, mas durante toda a semana, até a próxima sexta-feira, e que no nosso dia a dia tenhamos condição de colocar em prática tudo aquilo que foi refletido hoje, né? Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.